Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, professor Sérgio, aqui novamente para trazer um subsídio dessa nossa jornada que está acabando, né? Estamos na aula 11, parte 2, tratando sobre os nossos pioneiros. Eu congrego em clube de campo, sou diácono, uma, uma igreja do campo de Santo André. Na aula passada, nós falamos sobre o Gunnar Ving. Na aula de hoje, falaremos sobre o Daniel Berg, né? Mas antes de iniciar aqui a nossa aula, eu quero fazer aqui algumas sugestões de literatura, tá bom? Então, Matriz Pentecostal Brasileira, do Gideon Alencar, livro, livro essencial para quem quer conhecer o pentecostalismo. Assembleias de Deus, Ministérios, Carisma e Exercício do Poder, Marina Correia. Esse livro ele é muito importante, principalmente para compreender um pouco ali do que fizeram com os nossos pioneiros, né? Primeiro o Gunnar, depois de 1930, e depois o Berg, ali basicamente ficando entregue à providência de Deus na, nos últimos anos da sua vida. Esse livro do Emílio Conde não é uma historiografia tão ampla, até porque Emílio Conde escreve até o ano de 1960, mas é um livro muito importante para conhecer os primórdios, tem bastante coisas de datas, nomes, então, por isso que é uma literatura indicada. E é enviado por Deus a biografia do Daniel Berg. Esse do Daniel Berg também, ele tem uma versão infantil, que é muito legal, muito boa, tá? E aí tem as obras do Israel Araújo, Dicionário Pentecostal, do Silas Daniel, enfim, tem bastante livros e obras importantes para você conhecer um pouco da história do início das Assembleias de Deus aqui no Brasil, conhecer um pouco o trabalho dos nossos pioneiros. Essas quatro eu indico porque são as quatro que eu usei aqui principalmente para preparar esse material, ok? Eu quero... Aqui é uma foto do Daniel Berg, né? E o nosso Para Refletir é um trecho da harpa, de um hino da harpa cristã, da Frida, 196, né? No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus. Esse é um dos hinos, era, né, um dos hinos preferidos do Daniel Berg. Inclusive tem um áudio, ele cantando esse hino. Inclusive eu vou trazer aqui nesse subsídio, tá bom? Aqui é a foto do navio Clement, em que Gunnar e Daniel embarcaram de Nova York, com destino a Belém do Pará, no dia 5 de novembro de 1910. E aqui é Belém, em 1910, né? Então, já na aula passada falamos um pouco, né, que Belém, diferente do que você pode ser tentado a, a imaginar, tinha a parte pobre, a parte periférica, mas Belém, na época, era conhecida como a França brasileira, a França nas Américas, né? Todo o modelo arquitetônico dela estava sendo desenvolvido com base nos modelos franceses, tá bom? Claro, tinha a parte pobre, isso destoava bastante, inclusive foi até nessa parte marginalizada, periférica, que o movimento pentecostal encontrou guarida, né, encontrou um berço. Lembrando que as igrejas históricas, principalmente, que já estavam aqui no Brasil, infelizmente, nessa época, muitas delas eram mais elitizadas, ok? Então, ficava mais ali nos centros. E aí o movimento pentecostal, ele, somente na figura do Daniel Berg, que foi o evangelista dos dois, né? O Gunnar era mais pastor, mais organizador, mais ensinador, um homem dotado de uma inteligência é, acima da média para a época, era um cara de seminário, né? Então ele tinha uma visão muito mais
pastoral e ensinadora. O Berg era o cara, o obreiro braçal, o obreiro de campo, o obreiro que pegava Bíblias, colocava numa mala e saía andando a pé ali pelos trilhos Belém, Bragança, né? Lembrando que essa Bragança que Belém liga pelos trilhos não é a nossa Bragança paulista, é a Bragança de Belém. Bom, mas mesmo assim nós estamos falando de 200, mais de 200 quilômetros. E o Berg andava tudo isso distribuindo Bíblias, evangelizando em aldeias. Ele foi o pioneiro no evangelismo na em alguns locais, daqui a pouco falaremos também. Então, o pentecostalismo, ele atinge aquela área que as igrejas históricas, batistas, presbiterianas, ainda não tinham, não conseguiram chegar, por causa da linguagem, né? Temos que ir analisando bem a linguagem do pentecostalismo, conversa muito mais com as classes baixas, por assim dizer, marginalizadas, do que muitas das vezes as igrejas com uma teologia mais histórica. Isso mudou bastante, nós estamos falando da época. Hoje nós já vemos igrejas históricas aí em lugares periféricos, tá bom? Mas o pentecostalismo ele está em todos os lugares, ok? Vamos falar um pouco do início, né, do Daniel Berg. E essa aula vai ser dividida entre uma parte de literatura, uma parte de fotos, bom? E depois temos uma surpresa aqui, né, dentro dessa videoaula. E, e além desse material, também nós vamos, na próxima aula, que aí nós já vamos fazer a ponte para nossa tão amado Ministério, a História do Nosso Campo, nós vamos disponibilizar aí um, um apanhado de fotos para que você possa utilizar nas suas aulas, professor. Já nessa videoaula, os slides que eu compartilhei com vocês, já tem ali algumas fotos muito interessantes. Então, Daniel Berg e o Gunnar Wingren desembarcam ali em Belém do Pará em 19 de novembro de 1910. Eles são recebidos a priori pela comunidade batista, onde eles começam a participar de cultos e compartilhar as suas experiências espirituais. Porém, a pregação e a visão deles dos dons espirituais gera uma curiosidade em partes da igreja, mas uma resistência por parte da liderança. Em decorrência disso, eles e outros membros são excluídos da Igreja Batista. E aí, em 18 de junho de 1911, eles fundam a Missão da Fé Apostólica. Mais tarde, adotaria o nome de Assembleia de Deus. Bom, então, essa nova igreja, ela cresce rapidamente, impulsionada principalmente pelo fervor evangelístico, pela ênfase nos dons espirituais, e conforme nós vimos na aula passada, pelo trabalho social que ela fazia nas classes mais marginalizadas, mais pobres. Tá? Então, tão logo começou a fazer a entender a língua portuguesa, o que o Daniel Berg, o evangelista desse trabalho pentecostal, fez? Ele sai ali do seu emprego e começa a dedicar-se integralmente à obra do Senhor, né? Então, ele passou a evangelizar cidades, vilas ao longo da estrada de ferro, Belém-Bragança, enquanto o Vingre cuidava do rebanho ali na capital. Então, é o que eu falei, o Vingre era o cara mais pastoral, o ensinador, era o cara da organização, enquanto que o Berg era o cara do campo. E assim, gente, tudo normal para eles sobre isso. Eles não tinham esse ego, sabe? Um não queria ser maior que o outro, até porque nenhum dos dois tinham vamos dizer assim, a intenção de serem donos da igreja. Bom, então, é, o evangelho nas partes do interior do Pará eram basicamente desconhecido. E ali foi um campo fértil para a evangelização por meio de Berg. E aí ele começa a promover uma evangelização muito forte no interior,
ali de Belém, no Pará. Bom, então Daniel Berg ele ia de casa em casa, oferecendo literatura e falando do amor de Deus às pessoas. A mensagem dele era uma mensagem muito simples. Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo e cura os enfermos. Basicamente era essa a mensagem que o Berg testificava e testemunhava às pessoas. E esse vocabulário simples fez com que as pessoas compreendessem a mensagem, entendeu? É até interessante isso, porque quando você vai ler as histórias das Assembleias de Deus, as partes mais burocráticas, você não vê o Berg muito envolvido. Por quê? Porque o Berg ele era mais simples do que o Gunnar. Não estou falando que ele não era uma pessoa dotada, não, que não tinha estudos. Ele tinha estudos, mas muito menos que o Gunnar. E os interesses do Berg era outro. O Berg era o cara para abrir trabalho, enquanto que o Gunnar era a pessoa da organização, era o teólogo, né, do movimento ali no início, tá bom? E depois ele juntou força a Gunnar, a sua esposa, a Frida, que será a matéria da aula que vem, onde nós veremos ali uma mulher, mas assim, anos-luz à frente de seu tempo, anos-luz. Mas isso é assunto para a próxima videoaula, tá bom? E o Berg, ele já é essa pessoa mais do campo mesmo, uma linguagem mais simples, né? Você vê poucos relatos do Berg pregando nas igrejas locais, porque o negócio dele era abrir trabalho, entendeu? Onde tinha uma oportunidade, lá estava ele abrindo o trabalho e preparando obreiros. Então, basicamente, se resumia a isso. Enquanto Gunnar foi para o Sudeste, vamos dizer assim, uma parte mais elitizada, né, ali principalmente no Rio de Janeiro, e o Gurley enfrentou muitos problemas ali. O Berg ele adentra no Nordeste e depois ele chega em 1924 aqui em Santos. Em 27 ele já está na capital, abrindo trabalhos, mas sempre abrindo trabalhos e preparando obreiros, né? É muito interessante como que os dois se dividiram, cada um indo para uma região do país. Então, após a evangelização de Bragança, ele torna-se o pioneiro na evangelização da ilha do Marajó, onde ele peregrinou por muitos anos a bordo de pequenas e grandes canoas. Berg ia de ilha em ilha, levando a mensagem bíblica aos pequenos grupos evangélicos que iam se formando por onde ele passava. E nessas indas e vindas ali de canoas, ele passou grandes aventuras, né? Se você quer entender isso de forma bem pedagógica, eu indico a história dos pioneiros do Daniel Berg, As Aventuras de Daniel Berg para Criança. É um livro bem didático e conta de uma forma muito legal as aventuras que o Berg passou ali na, nesse trajeto, nessas idas e vindas que ele fazia andando em pequenas e grandes canoas. Bom, como eu já disse, ele era mais um itinerante, proposto, ele tinha no seu coração a proposta de expandir o movimento pentecostal, né? Então, o Berg, ele se dedica basicamente à itinerância, viajando por diversas regiões do Brasil, utilizando barcos, trens, cavalos, a pé, percorrendo vilarejos, entrando de casa em casa, entrando em lugares bem periféricos, tudo para levar a mensagem do Evangelho. Bom, passava muitas dificuldades, né? Só que ele era uma pessoa que supria muita empatia pelas pessoas, né? E isso conquistou o coração dos convertidos, dos novos convertidos. É muito interessante isso, porque o Gunnar era muito mais reservado e o Berg era muito mais carismático, né? Mas você vê que o Senhor os usou cada um na sua, no seu temperamento, no seu jeito.
Então, entre 1914 e 16, Daniel evangelizou nos estados do Amazonas e Maranhão. Enfrentou ali desafios como doenças tropicais, as condições climáticas totalmente diferentes do seu país de origem, né? Ele era um europeu e chega aqui calor de quase 30 graus, perseguições religiosas. E é engraçado que a priori as perseguições foram pelos próprios as próprias igrejas evangélicas. Depois migra para as igrejas católicas, mas a priori é dentro da igreja, as igrejas evangélicas, né? Depois de um tempo, em 1916, ele vai para o Nordeste, e aí no Nordeste ele vai passando, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, e nessas regiões ele contribuiu para o estabelecimento de novas congregações e para consolidar o movimento pentecostal, né? Então, o Berg ele veio desbravando. A vida do Berg ela é marcada por sacrifícios em prol da missão e da obra e do movimento pentecostal. Então, ali em 1917, ele retorna à Suíça para visitar a família, compartilhar suas experiências missionárias, e durante essa visita encorajou outros jovens a se envolverem na obra missionária, né? No entanto, optou por permanecer solteiro, dedicando-se integralmente ao ministério. Sua humildade e simplicidade eram características notáveis, né? Daniel vivia com poucos recursos, muitas vezes enfrentando privações materiais. Sua confiança na provisão divina e seu compromisso com a missão inspiraram outros missionários e líderes, tá? Então, ele permanece ali a priori solteiro, mas depois ele vai casar, tá? É que ele vai casar um pouco mais velho, por assim dizer, tá? Então, eu acho que a grande contribuição do Berg para a organização Assembleia de Deus no Brasil foi o seu fervor pelo evangelismo. Ele dedicou-se à formação de líderes dentro do seu evangelismo. Ele foi um incentivador da criação de escolas bíblicas e capacitação ministerial, participou de convenções, conferências, contribuindo sempre para a unidade e crescimento da denominação. E também esteve envolvido na produção de materiais religiosos, como hinários, literaturas devocionais, auxiliando na educação cristã dos novos convertidos. Como ele teve ali a habilidade para aprender o português e se adaptar à cultura brasileira, isso facilitou muito a sua comunicação e a eficiência do seu ministério, né? Só que assim, a exemplo do que foi feito com Gunnar, o Daniel Berg e sua esposa, no final assim da vida, passaram bastante necessidades. E a respeito dessas condições de vida nos seus anos finais, o respeitado e Adrião Nobre notestou na revista Seara, edição de novembro de 1957, página 32, abre aspas. O irmão Berg reside em São Paulo, cidade de Santo André. Não sei como ele vive ultimamente. Tive, contudo, notícias desagradáveis com relação à sua condição de vida. Não tem, segundo soube, o descanso que merece, nem o conforto que lhe devemos proporcionar. Irmãos, não sejamos injustos. Lembremo-nos de auxiliar o tão amado pioneiro da obra pentecostal no Brasil. Alguns até dizem, pessoal, que é por conta desse relato que aí criou-se o hábito que hoje alguns líderes de campo têm de, de juntarem ali, fazerem o famoso pé de meia, entendeu? Por quê? Porque os pioneiros, a começar pelo Berg, pelo Gunnar e alguns outros, né, os pioneiros escandinavos, por assim dizer, os europeus, eles morreram todos pobres, entregues à providência de Deus, entendeu? Não, eles não tinham, como eu posso dizer, não foram cuidados, entendeu? Então, até nesse livro Carismas, Ministérios e Exercício do Poder, é trabalhado essa ideia de que é por conta, talvez, dessa falta de cuidado que a igreja, né, teve ali com os pioneiros, que alguns
Vem na igreja, né, alguns líderes de campo, pastores presidentes, a oportunidade de repente, fazerem ali no linguajar popular, o seu famoso pé de meia. Está errado, né? A igreja precisa cuidar, mas o que nós vemos hoje é que alguns não se deixam ser cuidados e apenas, acima de tudo, se enriquecem às custas da igreja. Tá? Em 1963, ele foi hospitalizado na Suécia. Mesmo internado, ele saía para distribuir folhetos, orar pelos que se decidiam a Cristo. Ele era um homem totalmente assim, apaixonado pelo evangelismo, pela entrega de folheto. Em 27 de maio, aos 79 anos, ele morre. E a sua esposa, Sarah Berg, se lembra que eu pus lá no slide? Quando jovem, ele preferiu ficar solteiro, mas depois ele casou, tá bom? Sarah Berg faleceu em 11 de abril de 1981. Teve uma vida um pouco mais longeva do que o nosso pioneiro Daniel Berg. Bom, alguns até dizem que, alguns trabalham, né, que se talvez ele tivesse sido um pouco mais cuidado ali na sua velhice, ele teria vivido um pouco mais. Fato, o Senhor aceitou o trabalho dos seus filhos, né, do seu servo. Aqui são algumas coleções de foto, né, para quem gosta de foto. Eu acho até interessante, professor, uma dica pedagógica, de repente vocês fazerem um álbum de fotos dos nossos pioneiros. Jovem ama, né, isso daí, fazer recorte. De repente vocês montarem ali um álbum de exposição para a igreja conhecer um pouco mais as fotos dos nossos fundadores, do Daniel Berger, da Sarah Berger, do Gunnar e da Frida Wigli. Na última aula trabalharemos os fundadores do Campo de Santo André, então também trabalhar álbum de fotos. Pode colocar ali álbum de fotos dos pioneiros, é uma dica muito legal. Então, Daniel Berger aos 17 anos, de idade na Suécia, a Sarah Berg, esposa do missionário Daniel Berg, o casal de missionários Daniel e Sarah com a filha Débora, tá? Então, são fotos bem interessantes. Aqui é uma ficha consular do Daniel Berg, onde ele conseguiu a autorização para residir no Brasil, tá bom? Aqui é uma foto do Daniel Berg na igreja que ele plantou também, no bairro do Ipiranga. Então, Daniel e Sarah Berg, pioneiros das ADs no Brasil, né? O Berg implantou em 1927 a AD em Santos. Então, Santos é filha dos nossos pioneiros, né? E 3 anos depois, o casal abre a AD na capital paulista. E aqui é uma foto de 15 de novembro de 1927, a igreja fundada no bairro do Ipiranga pelo Daniel Berg. Aqui é o missionário Daniel Berg e sua esposa já na cidade de Santo André, velhinhos, né? Próximo ali a Príncipe de Gales. E aqui é uma raridade, uma foto do Daniel Berg em Santo André com 60 anos. O hino que ele amava era o hino Flor Gloriosa da harpa cristã, número 196, né? Ele tocava violão e gostava muito de cantar esse hino da harpa. E aí, pessoal, a fim de nós ouvirmos um pouco a voz do nosso saudoso pioneiro, Daniel Berg, no YouTube tem um vídeo que resgataram, né? Claro, fizeram algumas edições, mas é a voz do Daniel Berg cantando o hino da harpa 196. Vamos escutar? Eu achei uma flor gloriosa. E que deseja mesma será a rosa pesaram preciosa, entre mil mais perdidas. Eu achei uma flor gloriosa.
e quem deseja a mesma terá. A rosa pensaram preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nada tu graça, glória e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. E confesso na vida e na morte que todo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provada excelente odor. E o poder dessa flor gloriosa que dá vida a vil pecador. Foi celoso pela lei, foi solo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em Paulo, pois achou essa rosa do céu. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. E confesso na vida e na morte que todo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem. E se perde esse amor glorioso, será triste para ti o vale. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. E confesso na vida e na morte que todo para mim é Jesus. Legal, né? Muito bom escutar esse louvor na voz do nosso pioneiro. E aí eu quero concluir essa aula com essa reflexão, né? A biografia do Daniel Berg, muitas das vezes aí reiterada, reeditada recentemente, ganhou até uma versão juvenil. Sim, Daniel Berg, ele é um dos grandes nomes do nome da Assembleia de Deus, né? Até o Gideon Alencar coloca que se fosse colocá-lo dentro daquelas prateleiras, ele seria a ideia de um mito. Mas nós não estamos falando de um mito, né? Estamos falando de um homem, que é quase impossível contar a história da denominação sem tocar no seu nome e descrever ainda as suas várias aventuras de fé. Porém, ao contrário do que se imagina, Berg, o mítico missionário sueco, só começou a ser realmente, de fato, celebrado muito próximo à sua morte, por que não dizer até mesmo depois. Relatos dos crentes que chegaram a conhecer o sueco confirmam seu abandono. Berg é relembrado por chegar às igrejas de ônibus, vender bíblias e relatar em seu português limitado o testemunho missionário. Como bem observou o Alencar,
Isso daqui é só uma provocação para nós pensarmos. Os santos assembleanos são muito similares aos santos católicos, pois em vida viveram na pobreza e alijados do poder, mas depois de mortos costumam dar muito lucro. Dar lucro no sentido do que hoje, muitas vezes, a igreja ganha em cima de suas biografias, de suas histórias, e quando eles estavam vivos, muitas das vezes nós não valorizamos. Então, essa aula, jovem, ela é um clamor também, para nós valorizarmos os obreiros mais velhos, os pioneiros da nossa igreja, principalmente nós jovens, muitas das vezes somos muito levados à tirania da juventude. O que é a tirania do jovem? Da juventude, só o que é jovem que serve. E quantos obreiros velhos, quantos obreiros mais experientes são deixados de lado. Por quê? Porque eles muitas das vezes pensam diferente, às vezes são no nosso modo de viver ranzinza, mas que nós possamos ter paciência enquanto jovens com os nossos pioneiros, com os nossos idosos. Eles têm muito a nos ensinar, que nós possamos cuidar deles, para que eles venham ser nossos heróis vivos quando os mortos deixarem boas recordações, porque a Bíblia faz questão disso, né? Então fica para nós essa reflexão, né? Aqui as fontes de pesquisa, bom, que você pode aprofundar. E é isso daí, jovem. Que Deus abençoe, que você possa ter uma excelente aula. Fica a dica aí, ó, você pode fazer um painel de fotos, você pode fazer até um painel com base nesse louvor aí que o Berg canta, né? De repente fazer uma gincana musical, enfim, tem muita coisa para trabalhar quando o assunto são os nossos pioneiros, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.